Vasco ia, tipo, pagar o almoço e a condição dele, o Flamengo não ia na época. Cara. É tipo isso. É tipo isso. E, assim, isso ainda acontece hoje em outra escala, é claro, mas, assim, o clube com a estrutura melhor acaba conseguindo os melhores talentos também por causa desse Sem tipo dúvida, de coisa, né? sem dúvida. Eu lembro que quando eu saía do treino à tarde do campo no Corinthians, a gente tinha que fazer vaquinha entre a gente lá, os jogadores, pra comprar uma pizza lá, pra comer alguma coisa, pra treinar à noite salão, né? Caramba. E aí dormia no bondinho, lá no Parque São Jorge tem um bondinho, nem sei se ainda tem lá na pracinha ali. A gente dormia no bondinho, dava uma descansada, porque realmente a base era bem, tipo, era bem abandonada, pra falar a realidade, assim, bem E deixada isso de é lado. muito louco, porque assim, na época você só tava indo. Quando você é moleque, você não se liga do que você tá passando. Exatamente, Né? Você só vai, exatamente. Né? Você quer jogar bola, você pô. quer jogar bola, exatamente. Naquela época você nem tem como profissão, é como, pô, uma diversão. Jogar bola e tal, é o que eu gosto de fazer, disputar campeonato fim de semana. Que doideira. E era isso. Aí São Paulo vem e aí você fica até meio assim, cara, eu tô adaptado aqui no Corinthians e tal, já acostumei com essa, mesmo é puxado e Você tudo, já só tava que é com moleque. louco. Aí meu pai, né, que meu pai que dessa área profissional, meu pai que sempre cuidou, né? Minha mãe cuidava da parte, né, de escola, da parte, né? Seu pai jogou? Meu pai jogou bola na várzea, né? Ele é do interior de São Paulo, jogava muita bola. Eu puxei muito o estilo dele. Meu pai era ligeiro, assim, jogador de drible curto e tal. E até os seus 30 e poucos anos, ele sempre jogava com a gente. Levava a gente, eu, meu irmão e meu primo pra jogar na rua, na praia, no parque. Sempre jogava com a gente. Eu cresci, assim, sou muito apegado ao meu pai por causa disso. E, enfim, aí o convite de São Paulo chegou pelo meu pai. Eu fui receber uma premiação no fim da temporada com o Corinthians, né? Que a gente tinha sido campeão. Lá eu recebi uma premiação de artilheiro, se eu não me engano. E aí o diretor de São Paulo estava lá e conversou com meu pai. E aí meu pai chegou e falou, Lucas, vamos pro São Paulo, que a gente vai conhecer lá o CT e tudo. Eu falei, pai, mas será? Não sei o quê. Porque é moleque, né? Você tem esse, não é um medo, né? Mas o receio, né? Do diferente, do novo, Claro, né? Não conhece ninguém e tal. Tanto é que eu lembro que na época eu falei assim, pai, eu vou, mas vamos ver se a gente consegue levar um amigo comigo, né? Que joga aqui, que eu já conheço, né? 3 anos já 3 que você tava anos. lá, né? E aí, enfim, aí meu pai, não, vai ser legal e tal. Teu E pai é aí, São Paulino? Meu pai é São Paulino. Bom, então tá explicado. E eu já vi você falando também várias vezes do São Paulo e tal, e toda a identificação que existe. Então eu imagino que nessa época aí você também já era São Paulino. Sim. Então, porra. Todo mundo faz essa pergunta esperando que. Não. Assim, na verdade, o que eu queria entender ver, assim, entender o que você sentiu quando você foi jogar no teu time de coração. Cara, é assim, quando eu cheguei no São Paulo, era finalzinho de 2005, né? São Paulo tinha acabado de ganhar a Libertadores e o Mundial. E tava na fase excelente. Então, pô, tinha essa preocupação do diferente, do novo, mas tô chegando num grande clube, tô chegando num clube que eu admiro, que eu gosto, que eu torço. Então, assim, foi passando aquele primeiro momento de quebrar o gelo, de você se adaptar, de conhecer. Na primeira semana eu chorava todo dia, com saudade de casa, porque eu tive que começar a morar lá já, né? Saudade de casa, dos amigos, jovem, né? muito novo, né? Cheguei com 13 anos. Então, saudade de, brincar. Eu aproveitei muito a minha infância. Então, jogava bola na rua, soltava peão, soltava pipa. Tudo que não existe mais. Tudo que os moleques não fazem hoje, eu fiz. Então, eu sentia muita saudade disso. Mas aí, depois, passa um tempo, aquilo ali, você cria uma família ali, né? Claro. Você tá ali todo dia, Não tem jeito. Você mora no mesmo lugar, você come junto, estuda junto, treina e tudo. Tanto é que tem amigos que eu fiz lá naquela época que são padrinhos do meu casamento, que, são irmãozão. Então, passando essa fase, cara, aí você, tô no clube top que eu torço, que eu gosto, e no lugar que me dá toda a estrutura para eu poder desenvolver e crescer, né? Cara, e você subprofissional foi ali 2010, 2011? Uma coisa 2010. assim, né? Quem que foi que te puxou? Era o Ricardo Gomes, né? Ricardo Gomes, na época. Foi? Eu subi em agosto de 2010. Em janeiro de 2010, eu fui campeão da Copinha, né? Uhum. E quando foi em agosto de 2010, eu subi com o Ricardo Gomes. E aí o São Paulo tava na semifinal da Libertadores contra o Inter. Foi naquela Libertadores que, se fosse pra final, já estaria classificado pro Mundial. Uhum. E aí o São Paulo acabou perdendo. E aí eu fiquei uma semana com o Ricardo Gomes, porque perdeu pro Inter e ele acabou o contrato e ele saiu. E aí eu fiquei... Aí assumiu o Milton Cruz como interino. Milton Cruz ficou um jogo, que foi na minha estreia, na Arena da Baixada, em agosto de 2010, com 17 anos. E aí depois subiu o Baresi, da base, que tinha sido campeão comigo na Copinha, né? Uhum. E aí ele ficou, sei lá quantos jogos, 5, 6 jogos. E aí veio o Carpegiani. Uhum.
E como é que foi essa? A estreia foi quando? Foi em agosto de 2010 contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. Como é que foi estrear pro São Paulo profissional? Malandro foi lá, velho, falar pra você, lá o bicho pega lá, a torcida dos caras lá embaçada, e aí foi no antigo estádio ainda. Malandro foi pegado lá o jogo, foi 1-1. Eu entrei faltando 4 minutos pra acabar. Moleque, 17 anos, ainda quase fiz um gol. Mas foi curioso porque... Como é que é isso na beira do campo? Desculpa te cortar, mas como é que é na beira do campo? A perna tá tremendo, o coração Nossa, a batendo, ansiedade tá time do daquele jeito. coração. Primeiro que eu fui, pra começar antes do jogo, né? Eu nem imaginava que eu ia pro jogo, porque eu tava treinando um profissional já, né? E falei, caramba, mas acabei de chegar aqui, tô me adaptando ainda, os caras estão me conhecendo, né? Nem devo ir pro jogo, pra algum jogo tão cedo, né? E aí chegou no fim de semana, que aí a gente ia viajar. O jogo foi no fim de semana, se não me engano. Isso, foi no domingo o jogo. E aí, no sábado, eu falei pro meu pai, eu vou treinar de manhã, e aí você vem me buscar, e aí a gente vai lá pra Cotia, que tem jogo da base, a gente vai lá assistir. Porque eu imaginava que eu nem ia ser convocado pro jogo, né? Uhum. E aí chegou depois do jogo, o Milton Cruz falou assim, vou te levar pra viagem. Você vai lá pra Curitiba com a gente. Eu falei, caramba e tal. Aí eu avisei pro meu pai, falei, pai, não vou, mas a gente não vai pra Curitiba mais não, que eu vou pro jogo, né? Aí ele começou a chorar lá, me abraçou, legal pra caramba. E aí, beleza, falei, legal. Aí eu achei, como eu sempre leva 2 a mais, né, no grupo. Eu achei que ia chegar lá, eu ia ser cortado, né? Pô, moleque, 17 anos, mais novo do time ali, eles não vão me levar pro banco. Aí cheguei, tô no vestiário, o Milton Cruz falou assim, se troca, você vai pro banco. Falei, caramba, caraca, lindo, coisa linda. Aí me troquei, tá, o banco. Aí quando faltava 4 minutos pra acabar, ele me chamou. Eu aquecendo lá, louco pra entrar, né? Ele me chamou, eu entrei, 4 minutos. E aí consegui fazer algumas jogadas ainda. E aí, daí... Nunca mais parou. Nunca mais parei. Em 4 minutos, você conseguir ainda se destacar, você tem que ser brabo. 4 minutos. E aí eu lembro que eu fiz, depois do Atlético Paranaense, eu fiz Cruzeiro e Corinthians. 3 jogos. Atlético Paranaense, Cruzeiro e Corinthians. 3 jogos no banco. Aí no 4º jogo eu fui titular, aí nunca mais saí do time. Desde até o último jogo no São Paulo, fui titular todos os jogos. Ainda bem que quando o Coringão você estava no banco. E aí foi assim, foi história, foi uma coisa muito rápido, né? Uhum. Foi impressionante. São Paulino. Muito rápido depois que você subprofissional, né? Exatamente. Porque a caminhada até lá foi dos 6 até os 17 anos. Pois é, bastante tempo, né? Bastante esforço, dedicação aí. E total, você estava falando aí dessa tua rotina que tu falou no começo lá no Corinthians. Uhum. Isso daí já quebra muita gente, né, cara? Já tem uma galera que fica pelo caminho aí só de ter que enfrentar tudo isso, Total. Cara. E tanto é que aí é interessante, uma outra parada maneira, assim, é que tu não parou de estudar. Não parei. Eu sempre fui muito dedicado na escola. Eu sempre, assim, tive uma preocupação muito grande. Eu nunca quis decepcionar meus pais. Minha mãe e meu pai também pegavam muito no meu pé com isso de estudo, né? Eu sempre fui muito dedicado na escola, eu sempre fui muito preocupado com isso. Tanto é que quando eu mudei para São Paulo, aí era escola particular, né? Que São Paulo tinha uma parceria lá e eu ficava, caramba, mãe, será que é difícil a escola e tal? Aí minha mãe, filho, calma, não adianta tomar o remédio antes das dores. A minha mãe sempre me fala isso. E porque eu sempre fui muito preocupado, né? Nunca quis decepcionar meus pais, eu sempre tive muita preocupação de alguém chegar e falar mal de mim para os meus pais. Imagina a decepção que é para os pais isso, né? Então, sempre me dediquei muito e nunca deixei de lado a escola, consegui terminar todos os meus estudos. Comecei a fazer vestibular depois que eu terminei, só que aí eu subi profissional, aí não teve como conciliar. Faz sentido. Aí eu tive que abdicar disso. Depois que vira profissional, a vida vira uma loucura absurda que... Exatamente. Eu nem, assim, pelo menos presencialmente, não dá pra fazer uma faculdade. É difícil.